total, a implantação da banca única, começa a haver o divisor de águas dentro da direção do sindicato. E que nós colocamos que nós não poderíamos estabelecer nenhuma parceria com o Poder Judiciário. E não foi o que nós observamos dentro da direção do sindicato. Não poderíamos negociar em nenhum momento a independência política desse sindicato, em troca de qualquer benesse da administração, seja a licença sindical, seja não sei o quê. Infelizmente, nós perdemos esse debate na direção do sindicato, nós fomos censurados dentro da direção do sindicato, nesse debate, e nós optamos, porque nós somos daqueles militantes que não precisam de imunidade sindical para desenvolver militância. Não precisamos, porque tem muita gente que se escola na imunidade sindical até para fazer greve. Não fazia greve quando não era dirigente sindical. Agora, quando é dirigente sindical, faz greve. Nós não precisamos disso e nos constituímos como grupo. Nossa carta de renúncia, depois para quem quiser olhar, está aqui, foi censurada, tá? E tem outros documentos que depois, quem quiser, eu posso reproduzir. Bom, a partir de 2004, construímos o informativo, o Boca Maldita, e esse informativo ele passou a nortear nossa militância, que apontou, em 2006, a uma chapa de oposição encabeçada pela companheira Beth Craveiro, contra as duas chapas aqui, que estão aqui sentadas na minha direita e na minha esquerda, porque é uma única diretoria, né? Construímos essa chapa que, sem dinheiro, com R$ 2.600 de campanha, sem nenhum liberado, nós conseguimos 28% dos votos, ganhando na capital, no somatório dos votos da capital e ganhando no eixo Niterói-São Gonçalo, contando os 3 polos. Nós construímos e mostramos que poderíamos disputar a eleição. Agora, de conteúdo, nós achamos que a política de parceria estabelecida, que se reflete numa coisa fundamental, que é o quê? Sempre se luta pela pauta que o poder determina. Não se luta, não se procura extrapolar a pauta que o poder diz. O índice é tal, vai ser esse índice, não se procura brigar além. Isso ficou muito claro agora na campanha salarial de 2009, quando os representantes da chapa 1 e os representantes da chapa 3 votaram pelos 5% rebaixadamente. Votaram rebaixadamente pelos 5%. E aí não houve diferença entre as chapas. Nós achamos que o sindicato tem que ser totalmente independente. Não só independente do Poder Judiciário. E para isso, para ser independente do Poder Judiciário, nós precisamos construir um processo de organização por baixo, um processo em que a base decida, uma horizontalização do poder da entidade. Mas não só desconstruir essa relação com o Poder Judiciário, que se materializa nas licenças, 10 licenças sindicais, que muitas vezes não é uma coisa que potencializa a ação sindical, pelo contrário, trava a ação sindical. Mas nós achamos que a entidade tem que também estar totalmente desligada de qualquer relação com o Poder Executivo. E nesse caso, a relação com a Central Única dos Trabalhadores, ela materializa a relação com o Poder Executivo, porque a CUT financiou a campanha do Sérgio Cabral, ajudou a campanha do Sérgio Cabral politicamente. E nós achamos que nós não podemos estar vinculados a esses senhores. Isso é entregar a chave do sindicato ao Poder Executivo. Isso é simplesmente fazer com que a nossa independência financeira, a independência política da categoria, seja encerrada. Então, nesse sentido, para concluir, nós achamos que é preciso, sim, retomar o caminho de 2001, quando nós tiramos César Salgueiro daqui. E qual é o caminho de 2001? É um sindicato independente dos poderes constituídos, é um sindicato dirigido pela base, é um sindicato para enfrentar a privatização. E nós da Chapa 2 achamos que nós estamos à altura desse desafio. Obrigado, Aurélio, da Chapa 3. Boa noite, senhores. A nossa Chapa 3, pelo que acabo de ouvir, é a mais nova, né, de todo esse processo. O surgimento dessa chapa começou, na realidade, há 2 anos atrás, quando a gente começou a sofrer dentro desse tribunal as emoções de ofício. Então a gente veio para dentro desse sindicato para tentar trazer o sindicato para a luta da categoria, e não só o sindicato, mas todas as forças que aqui dentro atuam. Infelizmente a gente não obteve sucesso algum, né? A direção ficou inerte e as pessoas que têm as lideranças que poderiam desencadear uma luta política junto à base também não se preocuparam em fazê-lo. Daí em diante, a gente começou a frequentar o sindicato, a tentar cobrar algumas outras atitudes. Não viemos para aqui no primeiro momento no intuito de fazer oposição e muito menos de
trazer a divisão. A gente veio no intuito de procurar trazer o sindicato para as lutas que estavam naquele momento afligindo a categoria. Infelizmente não tivemos sucesso e temos hoje a avaliação que se naquela época fosse travada uma luta verdadeiramente contra essas remoções de ofício no Norte Fluminense, hoje nós não estaríamos vivendo essa situação em todo o estado, inclusive no Sul Fluminense. Dessa satisfação fez com que a gente começasse a participar da vida sindical e ano passado, quando a gente viveu aqui aquele movimento de greve, onde foi criado o comandão de greve, a gente teve a felicidade de conviver com pessoas da nossa categoria que desempenham as suas funções em quase todo o estado do Rio de Janeiro, né? Pessoas do interior e pessoas aqui da capital. Isso aí surgiu um movimento, que foi o movimento Mudança Sim de Justiça, que acabou desencadeando nessa chapa, que a gente percebeu que as nossas insatisfações eram mais ou menos as mesmas e que os nossos anseios e os nossos objetivos também. A gente é uma chapa que tem como proposta, primeira, voltar a colocar os interesses da nossa categoria acima de interesses de qualquer outra entidade, seja ela interesse de partido político, seja interesse de central sindical, e até mesmo acima dos interesses particulares dos dirigentes sindicais. A gente tem como proposta explorar a utilização da via jurídica, porque vários outros sindicatos da nossa categoria, vários outros sindicatos de categoria co-irmãs, tem conseguido muito sucesso nessa luta pelas vias jurídicas, e a gente reputa que isso é muito importante para trazer a categoria para dentro desse sindicato, para que a gente não mais seja obrigado a fazer assembleias e debates com auditório esvaziado como esse de hoje aqui, das últimas assembleias que a gente tem feito e até nos últimos atos que a gente tem feito aqui em frente ao tribunal. A gente acha importante começar a falar o mesmo idioma da categoria para que a categoria possa voltar a frequentar a vida sindical e aí sim a gente possa desenvolver uma mobilização política realmente com força para poder fazer frente a essa luta desigual que a gente trava com a administração desse tribunal. A gente acha importantíssimo que haja interlocução entre nós e as outras categorias que brigam com a mesma finalidade nossa, entre nós principalmente e o poder que nos dirige. A gente não vê como tentar cumprir algumas promessas que estão sendo feitas, não só pela nossa chapa, como também pelas outras chapas, sem que haja um processo de interlocução e negociação com os poderes. Nós não estamos falando aqui, veja bem, de parceria nem de submissão. A gente está falando aqui de interlocução e negociação. Tá? Outras questões importantes da nossa chapa, que é preciso deixar claro aqui, é a questão da democratização desse sindicato. A nossa chapa foi a única que, em diversos momentos da vida desse sindicato, não só em assembleias como no Congresso de 2008, propôs a real democratização desse sindicato, que é a instituição de assembleias por comarca e assembleia e regionais. Não é admissível que um sindicato que se propõe estadual concentre as suas decisões na capital, sabendo que a grande maioria dos associados do interior não terão acesso a essas assembleias e não poderão participar dessas decisões. Então, quando a gente fala em horizontalização e fala em decisão pela base, não há como fazer isso sem realmente mudar a estrutura desse sindicato, sem democratizar realmente esse sindicato, trazer a categoria para dentro do sindicato, permitir que os companheiros do interior participem dos processos decisórios, para que nunca mais a gente tenha decisões tomadas por meia dúzia que obriguem 15 mil companheiros a seguir a orientação. Bom, agora a gente parte para as perguntas, né? Podemos começar novamente pela chapa 1, que vai escolher uma chapa, né, e fazer. Pode inverter? Não, pode, tá tranquilo. Olha só uma pergunta. O que eu entendi aqui são duas perguntas. Nós vamos perguntar para todos, todos nós vamos nos perguntar. Vamos perguntar. Posso. Então a chapa 2 vai escolher uma chapa e fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para a chapa 3, né? Depois eu vou me direcionar a
a chapa 1. Em relação ao apoio à CUT, né? Está aqui, ó. Eu gosto de falar da CUT porque eu já fui cutista, mas eu fui cutista lá nos anos 80, entendeu? Quando a CUT era uma central de luta. Na época do sindicato dos bancários, quando eu era bancário.